Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Guy Ballard e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o português, com os ensinamentos de Guy Ballard e suas experiências com o mestre Saint-Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu Sou a Presença Mágica, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Nosso amado mestre conduziu-nos para a mesa pequena e indicou a Reborn uma das extremidades, sentando-se ele mesmo à cabeceira. Pérola foi colocada à sua direita, Rex ao lado dela, Nada à sua esquerda, ao seu lado. Quando estávamos todos sentados, disse: Quereis conceder-me o prazer de dar as ordens para a refeição de cada um de vós? Vede. Meu departamento culinário se encontra em regiões invisíveis para vós e, no entanto, é perfeitamente real e tangível para mim. Aquecemos prazerosamente e ele continuou. Curvemos as cabeças em adoração e glorifiquemos a poderosa presença Eu Sou dentro de cada um de nós. Em dado momento, sem que se ouvisse a menor palavra, uma taça de cristal cheia de um faiscante líquido áureo apareceu na mão direita de cada um. A iluminação e felicidade de todos vós e da humanidade inteira, disse ele, levantando sua taça enquanto bebíamos o maravilhoso néctar. Cada qual sentiu o poder penetrante de sua vitalizadora essência percorrer-lhe o corpo. Logo após, apareceu uma espécie de pão vegetal com uma fatia de bolo de mel que era apenas ligeiramente doce. Essas iguarias tinham um sabor delicioso e todos concordamos em afirmar ser aquele o alimento mais perfeito que coméramos até então. Seguiu-se uma salada de frutas, ou antes era o que mais se parecia, e que Saint-Germain nos declarou ser muito nutritiva. Como sobremesa, saboreamos alguma coisa parecida com sorvete de creme, um restaurador refrescante, mas não gelado, e acompanhando veio uma espécie de papo de anjo, mas muito mais delicioso do que tudo o que conhecíamos a respeito do mundo exterior. Por fim, apareceram taças de cristal cheias de um líquido cremoso e, ao bebê-lo, uma força investiu pelos nossos corpos como luz viva. Quando terminaram todas as iguarias, o serviço esgotou-se e desapareceu simplesmente. Até então, nunca nenhum de nós tinha participado de uma refeição tão deliciosa, nutritiva e satisfatória como esse maravilhoso jantar que o nosso bem-amado Saint-Germain produziu para nós diretamente da substância universal onipresente. Ao terminarmos, Reborn voltou-se para ele e disse: Vemos que esta experiência tão espantosa e tão admirável para nós é perfeitamente natural e normal para vós. Nunca durante toda a nossa vida fomos tão honrados e obsequiados como estamos sendo esta noite. Meus queridos filhos, replicou Saint-Germain, cada um de vós tem essa mesma poderosa presença Eu Sou, o próprio Deus Mestre e a força onipotente de Deus com que fazer essas coisas. Podeis obter tudo o que pedirdes diretamente ao suprimento universal. Eu adquiri o conhecimento de como empregar essa força toda poderosa e como dirigir sua ilimitada energia para que cumpra as minhas ordens. Se desejardes, podereis também muito em breve estar dirigindo essa energia poderosa, que é a energia de Deus, para fazer aquilo que agora chamais grandes milagres. Toda a humanidade pode também aprender a fazê-lo, basta querer.
Nada há no universo que possa dizer não àquilo que desejardes, enquanto não prejudique a nenhum dos filhos de Deus. Requer muito menos energia e é muito mais fácil produzir aquilo que desejais, usar diretamente da substância universal, do que passar pelo processo da natureza de crescimento. Desde que saibais como fazê-lo, dirigindo-se a Nada e Rex, disse: Quereis vós, meus 2 filhos, dar-me a honra de cantar 2 das composições de vossa autoria para satisfação nossa? Com todo prazer, replicaram. Nada sentou-se ao piano e tocou um trecho da melodia que iriam cantar. Mas parou logo, surpreendida pela tonalidade do instrumento, porquanto era diferente de tudo até então produzido sobre a terra em som musical. Cantaram uma das favoritas, Canto Árabe de Amor. Suas vozes e esse maravilhoso piano produziram um efeito de indescritível beleza. Quando acabaram, Saint-Germain, com toda a graça e cortesia de um palaciano, curvou-se em profunda reverência diante dos 2, em reconhecimento à poderosa presença Eu Sou, que tão perfeitamente se manifestara através deles. Curvo-me ante vossa autoridade real no canto, disse ele cumprimentando-os, e confesso que jamais ouvi melodia mais divina. Agora, vamos para o compartimento do rádio. Lá nos esperam alguns amigos. Ao chegarmos, fomos apresentados a 3 damas e 3 cavalheiros que já nos haviam precedido. Usavam as mesmas vestimentas que nós, apenas de cores diferentes. Entre eles havia um cavalheiro idoso de barba e cabelos brancos, um tanto debilitado na aparência. Uma das damas, a quem chamaremos Leonora, dirigiu-se para o rádio e disse: Este rádio aperfeiçoado é o resultado do meu trabalho durante 7 diferentes encarnações. Em 4 delas usei um corpo masculino. Transportei comigo a memória dele durante todo esse tempo. Finalmente cheguei à perfeição desejada. Este rádio possui 3 campos de operação a que chamarei altos, médios e baixos. Na tonalidade alta, ele alcança outros planetas do nosso sistema solar. Na média, alcança qualquer lugar em nosso próprio planeta Terra, incluindo suas zonas etéricas. Na tonalidade baixa, alcança o interior de nossa Terra. Primeiramente, vamos estabelecer ligação com alguma de nossas cidades. Em poucos momentos, ouvimos clara e distintamente uma leitura que estava sendo irradiada por uma das mais proeminentes estações de Nova York. Depois, pegamos uma orquestra irradiada em outra estação de Nova York. Em seguida, ela estabeleceu autocomunicação com Londres, Paris, Viena, Cairo, Calcutá, Hong Kong, Melbourne e Tóquio. A distância não parecia fazer nenhuma diferença na clareza da recepção e em nenhuma ocasião houve a mais leve início de estática. Agora vamos atingir o primeiro cinturão etérico que circunda a Terra, disse ela, e imediatamente ouvimos música muito sublime e comovente logo após recebermos uma encantadora voz que dizia: Aqui é da cidade etérica de ouro, sobre o deserto do Saara. Nós sempre sabemos quando é feita uma ligação da Terra, mas aqui temos meios superiores de comunicação. É a operação do raio-som para falar e do raio-luz para ver através. Quando estas 2 operações estão combinadas, tornaram-se a mais aperfeiçoada forma de televisão. Entretanto, a televisão mecânica alcançará um grau muito alto de perfeição e em poucos anos será tão corrente no mundo exterior como o vosso telefone de hoje. Que a maior parte da humanidade possa elevar sua consciência e tornar-se altamente afinada o bastante para chegar a fazer uso desses raios. Vede, a divina presença Eu Sou dentro do indivíduo não reconhece tempo, lugar, espaço nem outras condições. É só na atividade externa do espírito, ou seja, a percepção da consciência humana,
que ocorrem tais conceitos de limitação. Leonora ajustou o rádio no campo da operação alta e no momento ouvimos uma voz dizer: Leonora, aqui é de Vênus. Nós vos conhecemos porque é vosso único instrumento mecânico da Terra que nos alcança. Vossa costumeira comunicação conosco é sobre os raios som e os raios luz, por isso julgamos que o que fazeis é mais em benefício dos outros do que em vosso próprio. Nossos instrumentos aqui indicam o planeta com o qual estamos nos comunicando, pelo som e pela cor da vibração. Aproxima-se rapidamente o dia em que a vossa televisão mecânica estará em condições de nos alcançar também. Vossos cientistas não obterão este sucesso até que compreendam a existência de raios etéricos. Deverão estar cientes de que eles existem e depois se lhes ensinará a usá-los. Isso tornará toda espécie de ligação dentro do espaço cósmico um assunto muito simples e será então um acontecimento diário manter a comunicação conosco. Dentro dos próximos 10 anos, ou talvez 20, dependendo inteiramente da harmonia mantida entre os habitantes da Terra, algumas de nossas grandes invenções serão dadas àqueles de vosso povo que estiverem afinados à altura de receber. Eles serão de grande benefício para a vossa humanidade, como é o maravilhoso acelerador atômico que está perto de vós. Estes aparelhos serão uma bênção extraordinária para o vosso povo. Chamai-nos sempre que pudermos prestar-vos um serviço. Nosso amor, luz e sabedoria vos envolve, bem como a toda a terra. Leonora mudou então do alto para o baixo e quase 3 minutos após uma voz profunda fez-se ouvir dizendo: Reconheço o vosso chamado, estou respondendo pessoalmente, aqui fala Pelé. É interessante e animador saber que há seres na superfície da Terra que têm ideia da possibilidade de que seres divinos possam existir e existam no interior da Terra. Supomos que nossas lutas sejam muito menores que as vossas, porque aqui não temos temperaturas extremas, nem estações de calor ou de frio. Temos sim a perpétua luz branca, que é suave e tranquila. Nosso clima é muito aprazível, equivalente ao das zonas temperadas na Terra. Vossa América terá um dia coisa muito semelhante, contudo, haverá sempre alguma leve mudança das estações. Estas serão muito menos rigorosas do que as que tendes agora. Temos o que pode ser chamado Sol eterno de pressão constante. Isto produz uma atmosfera de pressão sempre igual e harmoniosa para todos os que nela vivem. A poderosa presença Eu Sou prepara de antemão condições perfeitas em cada fase de sua expressão. Se todo mundo pudesse ao menos imaginar e compreender isto, a terrível agonia que o medo produz afastar-se-ia inteiramente da humanidade da superfície da Terra. Como vedes, estou a par de muitas condições terrestres fora da minha própria atividade aqui, porque quando nós, como vós, penetramos o Espírito de Deus, todo conhecimento pode ser obtido, porque nosso motivo é puro e desinteressado. Não podemos continuar estas observações por mais tempo, explicou Leonora. Agora outras coisas pedem nossa atenção e serviço. Saint-Germain viu e sentiu as questões sem resposta em nossos espíritos, tais como se havia habitantes no centro da Terra e que espécies de seres eram eles, porque a ideia foi tão chocante para nós como está sendo para os nossos leitores. Estudou-nos a todos uns momentos e depois disse: Sim, eu vos comunicarei os fatos agora, porque o motivo e o desejo de conhecer a verdade é grande dentro de vós. Como estudantes no caminho, que estáis realmente tentando compreender a vida sem qualquer parte do universo, deveis vos lembrar de conservar o intelecto continuamente avisado de que não há lugar no universo onde os indivíduos autoconscientes
E com isto eu me refiro àqueles que sabem e são conscientes de si mesmos como criadores com livre-arbítrio, não possam explorar e compreender toda a atividade cósmica. Eu afirmo, não há lugar ou condição que não possam atingir, explorar e compreender o que se passa nesse ponto, se assim o desejarem. A ideia de que o centro da Terra é uma massa de fogo inteiramente errônea. Dentro da crosta da Terra, até uma certa profundidade, há condições em que o elemento fogo está ativo. Mas no centro da Terra, propriamente dito, há seres individuais autoconscientes que, através de muitos ciclos de trabalho e esforço próprio, conquistaram o autocontrole de certas forças, com as quais ainda estão trabalhando para completar a realização do plano divino concernente a essa parte da Terra. Há também seres que estão se esforçando por esse mesmo ideal, mas trabalham só dentro das condições proporcionadas pela natureza na superfície. Deveis compreender e lembrar que os mestres ascensionados estão instruindo e assistindo em todos os graus da experiência externa da vida, em todas as situações que se acham dentro e sobre a Terra, bem como nos outros planetas deste sistema, porque não deveria ser uma circunstância perfeitamente normal e natural poder permitir a alguns dos seus exemplares seres, os instrutores daqueles que estão trabalhando com forças, tanto no centro como na superfície dos planetas? Esta revelação não é desnatural ou incompatível com um grande plano divino infinito. O desnatural e incompatível estado da humanidade é a ignorância, a estreiteza, a pequenez e a cegueira do conceito humano, que fecha a porta às estupendas maravilhas deste glorioso universo e diz: eu não creio, isto é impossível. Somente a ignorância e a obscuridade fazem com que a humanidade acredite ser impossível alguma coisa. Os discípulos da luz que conhecem realmente aceitam uma fonte toda-poderosa de criação, e qual espírito raciocinador que pode duvidar dela, quando estuda as maravilhas do átomo e dos sóis cósmicos, sabem que os prodígios da criação, com que deparamos por toda parte em nosso planeta, são ilimitados, admiráveis e estupendos. Estes fatos são verdadeiros. Há várias espécies de indivíduos espalhando sua luz nos planetas de nosso sistema, e justamente porque um tipo ainda não teve conhecimento de outros, não é prova que não existam. Algum dia os homens hão de aprender um pouco mais a respeito dos habitantes do universo além dele. E esta instrução encerra em si uma parte deste novo conhecimento. Cada palavra que ela contém representa a verdade, e nenhuma ignorância ou dúvida humana pode remover esta verdade de sua manifestação no universo. As nuvens podem ofuscar temporariamente os raios do sol, mas nunca serão capazes de eliminar o sol da existência. Assim, também no que se refere à ignorância e às opiniões humanas, tanto no passado como no presente, algum dia a luz há de romper essas nuvens, e esse dia chegou, é agora. Deixar que a luz da verdade brilhe completamente através das preconcebidas ideias e opiniões humanas. Fatos serão revelados que obrigarão toda a ignorância a desaparecer dentro do mar do esquecimento e ser substituída pela grande luz da poderosa presença Eu Sou. Agora continuaremos com o nosso outro trabalho. Chegou a hora da ascensão deste bom irmão, disse ele, referindo-se ao ancião de barbas e cabelos brancos, a quem chamaremos David. Por motivo de sua realização anterior, ele harmonizou de tal modo sua corrente de vida, que já pode ingressar em mais ampla onda cósmica de expressão. E nessa grande atividade manifestará fases muito mais transcendentes de vida individual do que possivelmente poderia fazer em sua existência atual. Mediante prévio crescimento e esforço consciente durante a vida presente, é possível dar-lhe nossa assistência. Vamos agora para o laboratório de eletricidade.
Quando se abriu a porta desse laboratório, vimos que o aposento estava inundado de uma deslumbrante luz branca. Dirigimos-nos para o acelerador atômico que desta vez estava carregado com a própria essência da vida. Não nos foi permitido dar a descrição detalhada deste instrumento. No presente, só podemos dizer que a cadeira no qual o ser elevado sentou-se parecia de ouro puro. Mas Saint-Germain explicou-nos que era uma liga de ouro e muitas outras substâncias ainda desconhecidas para o mundo exterior. Saint-Germain pediu a David que ocupasse aquele lugar na cadeira e logo certas correntes de luz começaram a fulgir dentro dela própria. David sentou-se deixando o corpo à vontade, completamente relaxado, os braços descansando confortavelmente nos braços da cadeira. Não havia mecanismo de espécie alguma em volta nem dentro dela, contudo, dava uma sensação maravilhosa de extraordinário e real conforto. Era positivamente uma sensação celestial, divina, que se experimentava nas proximidades da acomodação total. Quando todos estávamos à disposição e em absoluto silêncio, um dos mestres ascensionados de grande glória e poder surgiu de súbito diretamente da atmosfera. Colocou as pessoas presentes na posição adequada, de acordo com suas radiações próprias, e pediu que dessemos as mãos, formando um círculo fechado em volta da cadeira. O poderoso mestre colocou-se à frente com David. As pessoas que estavam de cada lado do mestre tomaram contato com ele, apoiando as mãos contra suas costas, do lado oposto ao plexo solar. E Saint-Germain situou-se defronte dele, atrás da cadeira onde David estava sentado. O poderoso mestre deu-nos então as necessárias instruções. Cada um de vós disse: feche os olhos e focalize a atenção com toda a força no poder onipotente da poderosa presença Eu Sou interior. Alegremente, fazei uma prece dando graças por ser o corpo de David elevado agora dentro da sua divina perfeição. Que ele aceite e receba sua plena liberdade, domínio e mestria dados por Deus. Dirigiu-se a mim diretamente e pediu-me que observasse com a maior atenção o que ia se passar. Abri os olhos e, a princípio, dificilmente pude ver a forma de David, porquanto a intensidade da luz aumentava. Em dado momento, tornou-se mais clara e parecia até certo ponto que eu me elevava com ela. Então, presenciei uma coisa que quase me fez saltar de surpresa. Ao verificar que o cabelo de David voltara à sua cor original, castanho escuro, as rugas desapareceram de sua face, a carne adquiriu o tom rosado de perfeita saúde e a barba desapareceu. Não pude acompanhar por muito tempo porque a luz tornou-se tão intensa que não tive consciência de mais nada. Ela se concentrava principalmente sobre o corpo de David, mas também envolvia-nos a todos na mais deslumbrante radiação. O contorno de seu corpo desapareceu por completo e involuntariamente fechei os olhos. Quanto tempo durou isto eu nunca soube. Então, nosso amado Saint-Germain dirigiu-se a nós dizendo: o corpo de David elevou-se dentro de sua perfeição eletrônica e o poderoso mestre, meu irmão, conduziu-o provisoriamente ao reino de luz para o qual ele estava apto, devido à perfeição do seu eterno corpo de luz. Mais tarde voltará, nesta forma ascensionada, para ministrar à humanidade sob direção divina. Vinde, iremos agora para meus aposentos. Ele conduziu-nos pelo caminho e entramos numa bela câmara de cristal, como eu gostava de chamá-la, onde saboreamos nosso magnífico jantar precipitado. Aí encontramos o número previsto de cadeiras colocadas em volta da grande mesa de ouro com tampo de cristal. Esta era realmente uma sala de audiências, mas
Naquela ocasião, estava sendo usada como sala de jantar para hóspedes especiais. Sentou-se na cadeira à cabeceira da mesa, pediu a Daniel que se sentasse na extremidade oposta e deu início a um dos seus admiráveis discursos. Vós, meu irmão, disse ele, falando diretamente a Reibon, amanhã à tarde tereis um privilégio similar ao que David teve hoje. Contudo, o processo em vosso caso não será completado, mas produzirá a elevação da estrutura atômica de modo que, quando chegar o momento oportuno, que em outras circunstâncias seria vossa passagem através da mudança chamada morte, podeis ter a assistência necessária a fim de elevar vossa forma exterior à estrutura eletrônica perfeita, em vez de perdê-la. Eu prometi, continuou ele, voltando-se para Nada e Rex, que não haveria tristeza por ocasião da passagem do vosso pai. Agora podeis compreender por que este é o meio que nós empregamos fora do alcance desta ceifeira chamada morte, e assim entramos com toda a consciência naquela perfeita vida, que é a luz divina e eterna herança de todos os filhos de Deus. Muitos preferiram se deter longo tempo até chegar a este ponto, mas todos devem começar um dia e todos devem chegar finalmente a esta realização. Esta parte da experiência humana não tem recebido a devida atenção nem tem sido compreendida ou considerada como possível de se realizar até bem pouco tempo. Não obstante o poderoso Mestre Jesus ter dado o exemplo absolutamente perfeito e a explanação dela há 2000 anos, ele deu a demonstração à humanidade magnificamente, decisivamente disse: os trabalhos que eu faço, vós também fareis, e em verdade fareis muito mais do que isso. Esta afirmação permanece como uma obrigação perpétua para a humanidade até que ela possa cumpri-la. A humanidade passou por cima do verdadeiro sentido dessas palavras e firmou-se na opinião de que isto não é possível. Embora nem todos precisem realizá-lo do mesmo modo, porque ele o fez, mesmo assim, todo ser humano algum dia, em algum lugar, deve elevar o corpo exterior ou estrutura atômica dentro do imortal corpo eletrônico, onde não existe imperfeição. Muitos indivíduos, nesta encarnação, são ou serão capazes de realizá-lo na vida presente, desde que tenham uma pequena assistência necessária. E é nosso grande privilégio proporcionar isto. O acelerador atômico foi aperfeiçoado para ajudar a conceber essa assistência, e não há invenção ou descoberta que seja para a humanidade uma bênção em tão alto grau como esta. Os resultados do que se passou com o corpo do David e que testemunhaste são permanentes, reais e tangíveis. Essa estupenda, autêntica máquina física é um poderoso agente curador e também um meio pelo qual o corpo pode ser elevado. Além disso, restabelece rapidamente o perfeito equilíbrio da estrutura cerebral e, em consequência do equilíbrio das atividades mentais e emotivas do ser humano, a desonestidade e o crime de qualquer espécie podem ser evitados. Essa máquina foi usada na Atlântida, porém menos perfeita. Bem, meus amigos, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.